Olá, vamos realizar hoje a discussão do capítulo 7 do livro de Rosa Luxemburgo, Reforma ou Revolução. Este capítulo, que integra a segunda parte do referido estudo de Rosa Luxemburgo, tem por título geral Os sindicatos, as cooperativas e a democracia política. Observemos, pois, que Rosa procura discutir a respeito de três questões espinhosas para o movimento operário internacional, fazendo o contraponto entre o entendimento fornecido por Bernstein a respeito destas questões e aquele que deve orientar o movimento operário mais crítico, portanto, aquele movimento operário que está voltado para a luta de classes e não para a conciliação entre as classes. Rosa começa observando neste longo capítulo que o socialismo de Bernstein tende a fazer com que os operários participem da riqueza social. Mas de que forma? Transformando os pobres em ricos. O socialismo de Bernstein, observa Rosa, deve ser realizado por dois meios. De um lado, pelos sindicatos, ou, como diz, pela democracia econômica e pelas cooperativas. Através dos primeiros, ou seja, dos sindicatos, Bernstein quer suprimir o lucro industrial e, pelos segundos, ou seja, as cooperativas, o lucro comercial. A primeira parte da discussão é voltada, então, para refletir sobre o que significa efetivamente as cooperativas de trabalhadores. Uma questão extremamente atual, na medida em que hoje se fala muito de economia solidária e dos pequenos produtores fornecendo suas mercadorias para pequenos mercados ou mercados bastante localizados. Observa Rosa que as cooperativas e, sobretudo, as cooperativas de produção são instituições de natureza híbrida dentro do capitalismo. E híbridas no sentido de que constituem uma produção socializada em miniatura, que é acompanhada por uma troca capitalista. Portanto, existe um espírito socialista, mas a finalidade, o resultado final, é contribuir para que o capitalismo continue existindo. Mas, observa ela, na economia capitalista, a troca domina a produção. Por causa da concorrência, exige, para que a empresa possa sobreviver, uma impiedosa exploração da força do trabalho. Ou seja, a dominação completa do processo de produção pelos interesses capitalistas. E aqui começa a emergir mais claramente o problema. Por quê? Porque praticamente isso traduz-se numa necessidade de intensificação do trabalho, na necessidade de encurtar ou prolongar a duração do trabalho de acordo com a conjuntura. Também implica contratar ou dispensar a força de trabalho conforme as necessidades do mercado. Em uma palavra, praticar todos os métodos já suficientemente conhecidos que permitam a uma empresa capitalista sustentar a concorrência face às outras empresas. Portanto, o que Rosa está procurando apontar aqui é que as cooperativas não rompem com a lógica da acumulação do capital, ainda que realizem
esta prática capitalista num espaço bem menor e não naquele dos oligopólios, que era o carro-chefe, continua sendo o carro-chefe do capitalismo na sua fase monopólica. Uma cooperativa, em razão disto, ou seja, na medida em que precisa sobreviver no mercado, decorre disto que uma cooperativa de produção tem a necessidade contraditória para os operários de se governar a si própria. Contraditória por quê? Porque os operários precisam se autoexplorar para continuarem participando do mercado. Daí Rosa colocar de governar a si próprio. Uma cooperativa de produção tem a necessidade contraditória para os operários de se governar a si próprio. E seus elementos, e obriga a seus elementos desempenharem entre si o papel de empresários capitalistas. Desta contradição, o que se tem é a morte do espírito da cooperativa de produção, que, no fundo, se torna uma empresa capitalista se quiser sobreviver, e caso não faça isto, se dissolve e morre. Rosa observa que, para Bernstein, o fracasso das cooperativas não está na própria lógica que as permeia, e sim em uma ausência de disciplina por parte de algumas cooperativas. Para Bernstein, na falta de disciplina, a causa está localizada a causa da falência das cooperativas de produção. Disciplina que, no fundo, é tudo aquilo que o capital exerce sobre o trabalho e que os trabalhadores não podem exercer contra si mesmos. Portanto, os trabalhadores, na medida em que se veem na situação de explorarem-se a si mesmos, encontram-se dentro de uma contradição insolúvel. Para Rosa, a cooperativa só pode assegurar a sua existência no seio da economia capitalista quando suprime a contradição que reside entre o modo de produção e o modo de troca, subtraindo-se artificialmente às leis da concorrência. A cooperativa só pode fazer isto assegurando antecipadamente um mercado, um círculo constante de consumidores. Se a cooperativa não ampliar o seu rol de consumidores, simplesmente ela está fora do mercado. Na leitura de Bernstein, a cooperativa de consumo fornece a saída para este problema. A cooperativa de produção, prossegue Rosa, deve contentar-se, neste caso, com pequenos mercados locais e limitar-se aos produtos de primeira necessidade, de preferência, produtos alimentares. Daí que é bastante comum, nessas pequenas feiras de pequenos produtores, encontrarmos sempre aqueles hortifruti granjeiros para a venda, e não produtos com alto valor agregado. No entanto, observa Rosa, todos os setores mais importantes da produção capitalista não trabalham com esta lógica. Essa não é a lógica da indústria têxtil, da indústria mineira, da indústria metalúrgica, petrolífera, assim como das indústrias de construção de máquinas, de locomotivas e de navios. Deste modo, as cooperativas se colocam antecipadamente excluídas do mercado de consumo e, por consequência, são incapazes também de viabilizar as cooperativas de produção. Rosa observa que, dados os limites que permeiam as estruturas das cooperativas, sejam elas de produção ou de consumo, as cooperativas
sobretudo as de produção, não podem intervir numa reforma social geral. A realização geral implica a supressão do mercado mundial e o parcelamento da atual economia mundial em pequenos grupos de produção e de troca localizados. Ou seja, a grande economia, ela se dá no plano mundial, ao passo que as cooperativas só pretendem reformar o capitalismo dos espaços micros, e mesmo assim não conseguem obter sucesso nessa tarefa, sobretudo porque, para transformar o capitalismo, é necessário uma análise de totalidade e uma ação na totalidade do próprio sistema do capital, e não iniciativas isoladas capitaneadas pelas cooperativas. Para Rosa, apostar no caminho das cooperativas representava um retrocesso para a classe trabalhadora. Representava, sobretudo, uma volta à economia mercantil da Idade Média, onde se produzia basicamente valores de uso, ou então onde as relações mercantis eram extremamente limitadas. Uma reforma socialista baseada no sistema das cooperativas, prossegue Rosa, abandona a luta contra o capital da produção, quer dizer, contra o setor fundamental da economia capitalista, e contenta-se em dirigir os seus ataques contra o capital comercial, mais exatamente o pequeno e médio capital comercial. Só ataca os ramos secundários do tronco capitalista. A segunda parte da discussão, Rosa dedica aos sindicatos, uma vez que Bernstein apostava nos sindicatos como instrumentos ou como mediações para a construção do socialismo, como uma mediação para a construção do socialismo. No entanto, a leitura de Rosa, neste ponto, também é distinta. Tanto as cooperativas não conseguem sanar as contradições internas ao capitalismo e, portanto, na fase monopólica do capital, estão voltadas, inevitavelmente, ao fracasso, como também os sindicatos são incapazes de impor o domínio da classe operária no processo da produção e também no referente às dimensões de produção e seus processos técnicos. Ou seja, os sindicatos não têm como deter, por exemplo, as inovações tecnológicas ou o esforço dos diversos capitais em implementarem novas forças produtivas para realizarem a produção, e muito menos controlarem o volume da produção a ser realizado. Isso não quer dizer que os sindicatos, para Rosa, não tenham importância. São excelentes instrumentos de luta, mas são instrumentos de luta que não vão colocar abaixo a sociedade capitalista, sobretudo porque os sindicatos não possuem a mesma lógica do partido. O que produz um sindicato não é uma aglutinação ideológica visando um determinado projeto de sociedade, mas sim a necessidade de defender questões imediatas contingentes da classe trabalhadora ou da categoria profissional a qual o trabalhador está ligado. Para Rosa, Bernstein atribui aos sindicatos uma missão particular na luta pela emancipação da classe operária, ou seja, pela superação da própria estrutura de classes da sociedade. Para ele, os sindicatos têm esse papel importante. No entanto, os sindicatos, observa Rosa, não têm nenhum poder real para poderem iniciar uma política de ofensiva econômica contra o lucro, porque, na verdade, não passam de uma defesa organizada pela força do trabalho contra os ataques do lucro. Os sindicatos são expressão da resistência da classe operária
contra a tendência opressiva da economia capitalista. E isto, a insuficiência dos sindicatos para travar esta luta, decorre de dois fatores básicos. Primeiro, os sindicatos têm por tarefa organizar-se no mercado da força do trabalho, mas a organização é constantemente ultrapassada pelo processo de proletarização das classes médias, que trazem permanentemente para o mercado de trabalho novos recrutas. E, em segundo lugar, porque os sindicatos propõem-se melhorar as condições de existência. Esta é sua finalidade fundamental. Os sindicatos propõem-se a melhorar as condições de existência, propõem-se a aumentar a parte da riqueza social que vai para a classe operária. Mas esta parte é constantemente reduzida pelo crescimento da produtividade do trabalho. Portanto, os sindicatos estão continuamente aprisionados às questões mais contingentes da classe. Neste sentido, a luta sindical é um verdadeiro trabalho de Sísifo, ou seja, resolve-se aqui, mas lá na frente o problema reaparece e é necessário recomeçar novamente toda a labuta para não perder conquistas adquiridas ou para ampliar conquistas necessárias. Daí rosa observar que a luta sindical é um autêntico trabalho de Sísifo, como se fosse rolar a pedra montanha acima e depois ter que buscar de novo a pedra montanha abaixo. Esse trabalho de Sísifo, no entanto, é indispensável se quer que o operário receba a taxa de salário que lhe vem da situação conjuntural do mercado, que a lei capitalista se realize e que a tendência depressiva do desenvolvimento econômico seja travada, ou mais exatamente, atenuada no seu efeito. Portanto, embora os sindicatos tenham as suas limitações, eles possuem uma grande força no sentido de procurarem regular favoravelmente aos trabalhadores os salários que estes recebem e outras melhorias que se fazem necessárias para a sua vida cotidiana. No entanto, querer que os sindicatos consigam reduzir progressivamente o lucro em proveito do salário implica que cesse a proletarização das classes médias, o que é uma impossibilidade dentro da dinâmica do capitalismo. Cesse a proletarização das classes médias e o crescimento numérico da população operária. E segundo, que a produtividade do trabalho deixe de aumentar. No caso destas condições sociais serem realizadas, tratar-se-ia ainda aqui de um retorno a uma economia anterior ao capitalismo. Portanto, os sindicatos, eles estão, de uma certa maneira, encurralados pela própria dinâmica da acumulação capitalista, seja porque estende-se numericamente a classe operária e as suas demandas contingentes, seja porque ingressam na classe na classe operária ou no proletariado as classes médias empobrecidas, ou seja também porque o capital muda continuamente as forças produtivas, intensifica a exploração do trabalho, exigindo que a ação sindical estabeleça freios a essa superexploração do trabalho. Rosa prossegue observando que os dois meios com que Bernstein pretendia realizar a reforma socialista, a saber, as cooperativas, de um lado, e os sindicatos, do outro, revelam-se totalmente incapazes de transformar o modo de produção capitalista. Bernstein encarava como meios de reduzir o lucro capitalista e de enriquecer os operários o que equivalia a renunciar à luta contra o modo de produção capitalista,
orientando o movimento socialista numa luta contra o modo de repartição capitalista. Ou seja, ao procurar caminhos para enriquecer a classe trabalhadora, na verdade, o que Bernstein está fazendo não é construir ou contribuir para a intensificação da luta entre capital e trabalho, e sim direcionar a luta dos trabalhadores para a forma como seria redistribuída a riqueza que brotava das relações de exploração e que brotam das relações de exploração capitalista. Rosa observa ainda o seguinte: é verdade que o ferrão que atrai para o movimento socialista as massas populares é o modo de repartição injusta do regime capitalista. Portanto, quanto mais o capital explora, mais está aberta a possibilidade do movimento dos trabalhadores ou do movimento do proletariado ganhar em intensidade. Lutando pela socialização de toda a economia, a social-democracia, leia-se Movimento Comunista Internacional, testemunha simultaneamente a sua aspiração e o desejo de uma repartição justa da riqueza social. Portanto, o movimento social-democrata, leia-se movimento comunista, não está procurando a realização de um trabalho justo, e sim de um trabalho onde a riqueza social seja efetivamente apropriada pela classe trabalhadora. É interessante observar como, nos últimos anos, esta discussão a respeito do trabalho justo, ela reemergiu através de textos produzidos pela Organização Internacional do Trabalho. Discussão esta que ganhou seu contorno no debate sobre trabalho decente. Mas, prossegue Rosa, aprendemos com Marx que o modo de repartição de uma determinada época é a consequência natural do modo de produção dessa época. Por consequência, a social-democracia, leia-se o movimento comunista, intensifica a sua luta não contra o sistema de repartição no quadro da produção capitalista, e sim visa suprimir a própria produção mercantil capitalista. Numa palavra, a social-democracia quer estabelecer um modo de repartição socialista, suprimindo o modo de produção capitalista, enquanto que o método de Bernstein consiste, pelo contrário, em combater o modo de repartição capitalista na esperança de conseguir estabelecer progressivamente, por esse meio, um modo de produção socialista. E isto porque Bernstein encara a transformação socialista da produção como a consequência de uma transformação da repartição, e não o inverso. Seria como se Bernstein estivesse discutindo fundamentalmente a redistribuição de renda em direção à classe dos trabalhadores. Os fundamentos do socialismo de Bernstein não são de ordem econômica, ou seja, Bernstein não está analisando a economia tal como a economia capitalista é, e sim tal como ele gostaria que a economia capitalista fosse. Desse modo, Bernstein pretende que a mais justa repartição que deseja seja realizada não por uma necessidade econômica opressiva, mas pela livre vontade do homem, ou melhor, porque a vontade não passa de um instrumento, pela consciência da injustiça através da ideia da justiça. Ou seja, à medida em que se perceber como a redistribuição da riqueza pelo capital é injusta, serão lançadas as bases
para que comece a luta verdadeira por justiça no interior da sociedade capitalista. Voltamos, neste sentido, observa Rosa, ao velho princípio da justiça que muito dominou o movimento operário no século XIX e que fez no século XIX, que se tornou no século XIX, um dos cavalos de batalha da classe trabalhadora e de todos os reformadores sociais. O socialismo de Bernstein não rompe com esta ilusão, uma vez que está calcado apenas em olhar para as relações entre os ricos e os pobres, procurando solucionar isto através, seja das cooperativas, seja através da ação dos sindicatos, visando uma repartição mais justa da riqueza social. Para Rosa, o postulado político da teoria revisionista é o desenvolvimento crescente da democracia. E aqui ela entra no terceiro grande ponto do seu texto, neste capítulo 7. A democracia surge como uma etapa necessária da evolução da sociedade moderna. A democracia é, como para os teóricos burgueses do liberalismo, a lei fundamental da evolução histórica geral, para cuja realização devem tender todas as forças ativas da vida política. Ou seja, é fazer com que os trabalhadores assumam a democracia como um valor universal. Necessariamente, tudo se resolveria na medida em que as estruturas democráticas dentro da sociedade capitalista estivessem consolidadas. No entanto, tal juízo, propalado fundamentalmente pelo liberalismo, é falso. Caso se examine em pormenor a evolução da democracia na história e, simultaneamente, a história política do capitalismo, é possível se chegar a uma conclusão totalmente diferente, ou seja, de que a democracia continua sendo democracia de classe na sociedade burguesa. Para referendar o seu argumento, Rosa observa como que a questão da democracia foi tratada em outros tempos históricos. Dirá ela: encontramos a democracia nas mais diversas estruturas sociais, nas sociedades comunistas primitivas, nos estados escravagistas da antiguidade e nas comunas da Idade Média. Do mesmo modo, encontramos o absolutismo, nestes mesmos períodos, encontramos o absolutismo e a monarquia constitucional nos mais diversos regimes econômicos. Por outro lado, o capitalismo, desde as suas origens, no estágio da produção mercantil, fez nascer uma constituição democrática nas principais comunas da Idade Média. Mais tarde, na sua forma mais evoluída, no período da produção manufatureira, encontrou na monarquia absoluta a forma política correspondente. Por fim, no estágio da economia industrial desenvolvida, produziu necessariamente na França a República Democrática de 1793, a monarquia absoluta de Napoleão I, a monarquia nobiliária da época da Restauração, 1815-1830, a monarquia constitucional burguesa de Luís Felipe, de novo a República Democrática, uma vez mais a monarquia de Napoleão III e, finalmente, pela terceira vez, a República. Mas ela não se limita ao caso francês. Ela mostra também o que acontece com a democracia dentro da estrutura burguesa, olhando para o caso da Alemanha. Na Alemanha, a única instituição verdadeiramente democrática, o sufrágio universal, não é uma conquista do liberalismo burguês, mas um instrumento que satisfaz
paralelamente, uma monarquia constitucional e semi-feudal. Outro caso que ela coloca é o da Rússia. Na Rússia, o capitalismo prosperou durante muito tempo sob o regime do absolutismo oriental, sem que a burguesia tivesse manifestado o mínimo desejo de ver instaurada a democracia. Na Áustria, o sufrágio universal apareceu, sobretudo, como um meio de salvar a monarquia em decomposição. Na Bélgica, a conquista da democracia do movimento operário, o sufrágio universal, é um resultado da fraqueza do militarismo e consequência da situação geográfica e política particular da Bélgica e, sobretudo, esse bocado de democracia foi conquistado não pela burguesia, mas contra ela. Nesse sentido, podem estabelecer-se relações universais absolutas entre o desenvolvimento do capitalismo e a democracia. O regime político é sempre o resultado de um conjunto de fatores políticos internos e externos, e no interior desses limites apresentam todas as graduações da monarquia absoluta à república democrática. Portanto, a democracia não é um valor universal. É necessário olhar para as condições concretas e observar que, quando a classe dominante pode se valer da democracia, ela se vale. Mas quando ela tem necessidade de outras formas mais duras de governo, ela também se utiliza destas formas mais duras de governo em detrimento daquela democracia, até então tratada como categoria sacrossanta e que não poderia ser violada. As instituições democráticas, observará então Rosa, chegaram ao fim da sua intervenção no desenvolvimento da sociedade burguesa, ou seja, o desenvolvimento do capitalismo monopólico colocaria entraves cada vez maiores para a propagação da ideia da democracia, ou então para a realização de uma democracia verdadeiramente ancorada nas necessidades coletivas. A ideia da democracia passaria a subsistir no campo discursivo, mas apenas de maneira restrita no campo prático. Daí Rosa colocar que as instituições democráticas chegaram ao fim da sua intervenção no desenvolvimento da sociedade burguesa. Na medida em que ajudaram a unificar os pequenos estados e contribuíram para a criação de grandes estados modernos, esgotaram a sua utilidade. Entretanto, o desenvolvimento econômico acabou a obra de coesão interna dos estados, ou seja, é possível a economia capitalista se desenvolver sem necessariamente valer-se da forma democrática. É o que podemos, ou foi possível verificar, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, com a emergência dos regimes fascistas e nazistas, ou do regime fascista na Itália e do regime nazista na Alemanha. Para Rosa, a democracia ela se torna uma dificuldade tanto maior para a burguesia na fase do capitalismo monopólico, na medida em que a concorrência entre os capitais se acirra. A política exterior, observa Rosa, atira a burguesia para os braços da reação, mas a política interna também a empurra através da ascensão da classe operária, ou seja, a burguesia precisa lutar contra seus inimigos externos, os concorrentes, e contra os inimigos internos, o proletariado que, naquele momento, estava avançando em suas lutas. Mas ainda prova outra coisa, outro elemento de prova a estes argumentos. Pretende que a condição essencial de uma ressurreição da democracia, Bernstein pretende que a condição essencial de uma ressurreição da democracia burguesa é o abandono pela classe operária do seu objetivo fundamental, ou seja, a conquista do poder político de Estado.
Para Bernstein, a democracia burguesa é condição indispensável do movimento e da vitória socialista. No entanto, é necessário sair deste círculo vicioso no qual Bernstein coloca a discussão e reconhecer que o liberalismo burguês vendeu a alma, assustado que estava pela evolução do movimento operário. Conclui-se daí que o movimento operário socialista é, efetivamente, o único sustentáculo da democracia, não existindo nenhum outro. Não é a sorte do movimento socialista que está ligada à democracia burguesa, mas, pelo contrário, é a democracia que se encontra ligada ao movimento socialista. Será possível verificar, assim, que as oportunidades da democracia não se ligam à renúncia da classe operária à luta pela sua emancipação, ou seja, à luta pela constituição de uma sociedade sem classes, mas, pelo contrário, ao fato de o movimento socialista ser suficientemente forte para combater as consequências reacionárias da política mundial e da traição da burguesia, ou seja, daquela ação burguesa que cada vez mais investe contra os interesses não apenas da classe trabalhadora, mas também dos interesses propalados, ou que deveriam ser também os interesses do conjunto da humanidade. E conclui Rosa: quem desejar o reforço da democracia, desejará o reforço não o enfraquecimento do movimento socialista. Renunciar à luta pelo socialismo é renunciar simultaneamente ao movimento operário e à própria democracia. É importante esta parte final do texto de Rosa, porque ele aponta para o fato de que o movimento proletário, ou a luta de classes, tendo à sua frente o proletariado moderno, não tem por finalidade constituir outras estruturas de dominação de classe. Portanto, não tem por finalidade criar novas formas de opressão. Isto é importante, uma vez que o discurso liberal recorrente é de que o proletariado busca conquistar o poder político para instaurar novas formas de dominação e de opressão. Rosa vai na contramão deste argumento liberal. E, ao fazer isso, ela está em sintonia com os escritos marxianos e engelsianos, que, em várias oportunidades, apontaram que a finalidade não é a revolução política, e sim a revolução social. Ou seja, a finalidade não é constituir novas estruturas de classe, e sim abolir toda e qualquer estrutura de dominação de classes. Com estes elementos, encerramos a discussão deste capítulo 7, que é o segundo capítulo da parte 2 de Reforma ou Revolução. Capítulo 7, este, que tem por título Os Sindicatos, as Cooperativas e a Democracia Política. De uma maneira bem sintética, poderíamos dizer o seguinte: para Rosa, os sindicatos não podem ocupar o lugar do partido, no sentido de travar a luta de classes e de fazer avançar a consciência de classe do proletariado aos níveis necessários para travar a luta de classes. No que se refere às cooperativas, elas são instrumentos ineficazes para romper com a lógica da acumulação do capital. E no que se refere à democracia política, ela não é um valor universal para a burguesia, e muito menos é um valor universal para o proletariado. Para o proletariado, a democracia é uma mediação necessária para aprofundar, na medida em que o poder de Estado já tivesse sido ocupado pela classe organizada, a democracia seria um caminho para aprofundar cada vez mais as transformações em direção a uma sociedade sem classes. Lembremos sempre que para Marx e para Engels,
a política não é a finalidade da ação do proletariado organizado enquanto classe consciente de seus objetivos. Para Marx e para Engels, a política é uma mediação necessária para que se abra o caminho em direção à sociedade sem classes. É isso por hoje. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, que de nossa parte continuaremos aqui travando estas discussões que procuram evidenciar ou levar novos elementos ou trazer elementos para a compreensão da sociedade capitalista do mundo contemporâneo, estimulando, assim, as problematizações que atravessam o mundo moderno. Até uma próxima.